aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema que é bastante polêmico, não tenho a menor sombra de dúvida, que é qual a inadimplência ideal no seu crediário na loja. Essa é uma pergunta que a gente ouve tudo quanto é tipo de resposta e pouca gente com conhecimento técnico para realmente apresentar dados. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes eu ouço consultores mesmo, especialistas aí no mercado. Não, a inadimplência ideal é 5%. E aí eu pergunto, por que não é 6, ou 10, ou 3? De onde você tirou esses 5? Mostra para minha conta. E aí a gente vê que na prática é uma intuição, é um achismo, não tem uma defesa técnica, matemática para se apresentar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Papel e caneta na mão, que nós vamos debater um assunto, você que tem crediário na sua loja, é fundamental, ou que está pensando em implementar um crediário na sua loja, e aí fica esse grande terror, né? São dois grandes terrores na loja quando a gente fala de crediário. Primeiro, a inadimplência, essa é a principal discussão, é o principal debate. O segundo é capital de giro. Mas eu vou vender, eu vou botar mercadoria para fora, não vou receber, mas aí eu tenho que pagar o vendedor, tenho que pagar aluguel, tenho que repor essa mercadoria. Nem fica essa polêmica, né? É sobre isso que a gente vai falar então. Tem solução? Claro que tem. Tem inteligência, tem gente arrebentando de ganhar dinheiro, expandindo os negócios, fidelizando clientes, elevando o ticket médio, enfim, conseguindo otimizar a sua operação exatamente trabalhando com crediário. Crediário é uma arma poderosíssima dentro da loja, desde que, evidentemente, bem utilizada. É como eu costumo dizer, é como uma faca. Uma faca é uma arma mortal ou é um instrumento maravilhoso na cozinha, fundamental na cozinha? Depende de quem usa, né? Depende da mão que usa essa faca. Ela é projetada e maravilhosamente bem utilizada na cozinha, é uma solução fantástica, mas na mão de um assassino pode ser uma arma mortal, não é verdade? O crediário é a mesma coisa, né? É uma arma poderosíssima, é um instrumento poderosíssimo na empresa, bem utilizado. Ele realmente alavanca resultados. E mal dimensionado é como um carro, né? Um carro bem dirigido é um instrumento de transporte maravilhoso, realmente resolve a nossa vida. Na mão de um maluco que não respeita as regras, é uma arma mortal também, não é verdade? Enfim, é isso que importa, é isso que nós precisamos analisar, né? Bom, antes de começar de fato, tem aqueles recadinhos de sempre, né? A gente sabe que muita gente esquece de deixar o like, então faz isso agora, deixa o seu like aí, verifica se você já é inscrito aqui no canal, né? Isso não custa nada para você e ajuda muito a gente, né? No final, na hora que terminar o vídeo, faz um comentário, né? Como é importante isso dar engajamento, compartilha com alguém que você acha que vai ser importante esse assunto, não é? Enfim, isso ajuda no engajamento, né? Se você gosta de ouvir, é só procurar a gente na sua plataforma de podcast preferido, procura aí Falando de Loja que você vai encontrar a gente e pode ouvir também o Papo com Lojista no formato podcast. Beleza? Então é isso, então vamos lá. Vamos objetivamente discutir esse assunto. Qual a inadimplência ideal na loja? A primeira resposta que eu já de imediato trago e demonstro com absoluta certeza é: não existe um número ideal. Depende de uma série de fatores. E aqui é que começa o pulo do gato, o segredo começa por aqui. Então, vamos acompanhar aqui para chegar no final dessa história aqui de maneira inteligente e que vai realmente apresentar para você uma solução que eu diria que é definitiva, estratégica para o seu negócio, porque vai fazer toda a diferença se você entender isso, né? Primeiro passo. Por que eu digo que inadimplência não tem certa? Vou fazer uma comparação que eu gosto de fazer, uma provocação para muitos lojistas, que eu digo assim: quem vende a prazo tem inadimplência, não importa a modalidade do crédito que você trabalhe. Exemplo, cartão de crédito. Se você vende no cartão de crédito, ou seja, você não vai receber ali na hora, você tem inadimplência. Só que ela é pré-fixada, não é? Ela é pré-determinada. Então, quando eu faço, tudo na minha loja em 6 vezes, sem juros no cartão de crédito, eu vou vender R$100, né? Vamos arredondar aqui, 5 vezes no cartão. Fiz uma venda de R$100 em 5 vezes no cartão de crédito. Eu vou receber os R$100? Não, né? Então, eu vou receber
5 parcelas, não é verdade? Que eu vendi em 5 parcelas, vou receber em 5 parcelas, né? E não vou receber os R$ 100, não vou receber 5 parcelas de 20. Eu vou receber 5 parcelas de 20 menos a taxa de administração do cartão de crédito, da adquirente, não é verdade? Então, isso é uma forma de inadimplência, porque por definição, o que é inadimplência? É um pedaço do contas a receber que você não recebe, não é verdade? Isso é a inadimplência. Por N motivos. Né? Pode ser que você dê um desconto, pode ser que você está terceirizando o risco, que é o caso do cartão de crédito. O que é terceirizar risco? Bom, quando eu passo um cartão aqui no meu POS ou no meu TEF, enfim, não é? que eu processo aqui na minha maquineta um cartão de crédito, uma venda no cartão, e a adquirente aprovou, dali para diante não é mais problema meu se esse cliente vai pagar, não vai pagar, se vai atrasar, isso não é mais comigo, né? A minha negociação agora é diretamente com o adquirente, porque ela se comprometeu em me pagar nas condições contratuais que eu tenho, que são duas, né? No caso do parcelamento, ou você vai receber parcelado, ou tem a opção de fazer a antecipação de recebível. E aí você tem mais uma taxa que paga, que aí seria uma taxa financeira de desconto para antecipar esse recebível. Então, basicamente é isso. Mas em qualquer uma dessas duas circunstâncias, você não vai receber 100% daquilo que vendeu. Não é? Ou seja, você vai receber aquilo que vendeu menos, entre aspas, uma inadimplência, nesse caso, uma taxa pré-fixada, porque você terceirizou o risco. E aí eu já começo aprofundando essa provocação. Se inadimplência fosse ruim, as administradoras de cartão de crédito estariam quebradas, né? A Visa, Mastercard, American Express, ou mesmo no Brasil, as marcas tipicamente brasileiras, né? Estariam aí à míngua, quebradas, porque elas lidam exatamente, e é o crédito automático, né? Então, enfim... e não é o que a gente vê. O que a gente vê são megacorporações mundiais cada vez mais poderosas. Né? É porque, se elas ganham dinheiro, é porque deve ser um bom negócio. Eu desconfio disso. O que você acha? Não é verdade? Então, é importante entender isso. Vamos usar a lógica, né? Se elas ganham dinheiro com isso, é porque é possível ganhar dinheiro com isso. Agora, é claro que entram uma série de fatores aí, que é isso que eu quero trazer para você. Vamos trazer para o nosso ambiente, que nos é bastante familiar. Vamos falar da loja. E aí fica aquela história, ok, então vamos começar pela inadimplência. A primeira é pré-fixada. A segunda é a gerenciada pela própria loja, né? Quando você dá o crédito direto para o consumidor, para o cliente dentro da loja. E aí você tem alguns fatores, como uma análise de crédito, uma estimativa de... Primeiro você vai aprovar ou não vai aprovar, né? Eu vou vender ou não vou vender para esse cliente. A segunda pergunta é, se eu aprovar, quanto eu vou liberar de limite para esse cliente. Então são dois desafios realmente bastante grandes que demandam algum tipo de ferramenta, algum tipo de conhecimento, de experiência para que você acerte mais. Mas, por enquanto, reserve isso aqui, deixa de lado, vamos falar da inadimplência, não é? Para chegar nesse ponto. Quando a gente fala de inadimplência ideal, o que eu estou me referindo? Qual é a inadimplência que me gera o melhor resultado na loja, o maior lucro? Como assim? Isso impacta? Com certeza. Deixa eu dar um exemplo. Muita gente fala, mas menina, a inadimplência ideal não é inadimplência zero? Né? Não faz sentido inadimplência zero. Eu digo por quê? Quando a gente fala de inadimplência zero, a gente está falando em não dar crédito ou dificultar muito para dar crédito. Não é? Então, se você for extremamente rigoroso, tem que trazer comprovantes aqui, tem que um limite baixo, tem que ter testemunha, tem que ter avalista, tem que ter fiador, mas percebe o que eu estou dizendo? Né? Ou seja, estou exagerando aqui, mas se você jogar muito duro, a sua inadimplência vai ser zero ou muito próximo de zero. Mas o que vai acontecer? Você vai perder muitas oportunidades. É claro, você vai deixar de aprovar muito cadastro que seria interessante para a loja, que compraria bastante, que geraria lucro, que teria, a gente chama de lifetime value, né? Ou seja, um valor ao longo do tempo, esse cliente gastaria aqui na minha loja, né? Deixaria de lucro aqui para mim, né? Que eu estou abrindo mão. Estou jogando ele para o meu concorrente, estou dizendo, não, vai comprar no meu concorrente, aqui eu não vou te vender, aqui eu só vou vender se você tiver dinheiro à vista. E aí, as melhores oportunidades, as maiores vendas são feitas no parcelamento. Pode ver que
É só a gente olhar para os grandes montantes, né? Por exemplo, vendedores de carro, vendedores de apartamento, de imóveis. É fundamental, né, o financiamento. Por quê? Porque são grandes montantes. E a gente sabe quanto maior o valor, mais demanda um financiamento aí. Como é a própria empresa, né? Os grandes empresários para os empreendimentos buscam financiamento de capital de giro, financiamento para investimentos e assim por diante. Na loja isso também não é diferente quando a gente compara o ticket médio por plano de pagamento, ou seja, quem compra à vista, compra pouco, com absoluta certeza. É só você mapear isso na sua loja. Se o seu sistema não tem essa informação, faça você o mapeamento. Separe suas vendas à vista, né? Some o montante em dinheiro e divida pela quantidade e você vai ter o ticket médio nessa modalidade específica, quando o cliente paga em dinheiro. E aí você separa, quando o cliente paga em Pix. Mas, Hermelino, não é à vista igual? É, mas não é. Por que eu estou dizendo mas não é? Porque em Pix e em cartão de débito, ou seja, os meios eletrônicos de pagamento à vista, para o cliente, é indiferente, é à vista igual. Mas o ticket médio tende a ser de 15% a 20% mais alto, porque o cliente não vê o dinheiro saindo da carteira, ele tende a gastar mais. Por incrível que pareça, é uma influência psicológica. Só porque o cliente não está vendo o dinheiro sair da carteira, ele já tende a gastar, em média, por experiência, a gente mapeia isso no Brasil todo, em média, em torno de 15% a 20% a mais. O ticket médio fica maior quando o cliente opta por pagar por um meio eletrônico que não o dinheiro em espécie. Por aí você vê como é que a coisa funciona. E conforme você vai ampliando, deixa eu ver aqui quando eu parcelo em 2, quando eu parcelo em 3 e assim por diante. E aí você pega especificamente essas vendas, calcula o seu prazo médio e você vai ver, calcula o seu ticket e aí você vai ver quanto que o ticket vai subindo, sem medo de errar. O ticket nos planos mais alongados, 6, 8, 10 vezes, eles representam em média de 4 a 6 vezes maior do que o ticket da venda à vista. Então, se o seu ticket médio da venda à vista é 150, você pode ter certeza que no plano de 8 vezes, de 6, 8, 10 vezes, o seu ticket médio é 600, 800. É incrível, mas é assim que funciona. E aí eu pergunto para o lojista, você quer vender 150 ou você quer vender 600? Não é? É óbvio, todo mundo quer vender 600 quando vende. Por quê? Se eu faço 10 vendas na loja, se eu foco no à vista, se eu puxo para o à vista, se eu oriento o meu vendedor, olha, você só parcela se não tiver jeito e tal. Aí esse vendedor vai pressionar, vai tentar finalizar a venda à vista. Ou então tem loja que chega ao ponto de diferenciar a comissão. Ou se você vender à vista, eu te dou uma comissão, né, joinha, mais alta. Se você vender a prazo, eu vou te punir, eu vou baixar a sua comissão. Então, você pune o vendedor, a vendedora, né, na loja, quando diferencia a comissão à vista e a prazo. Por quê? Você incentiva a venda à vista. Quando você incentiva a venda à vista, a primeira coisa que você faz é derrubar ticket médio. Por quê? Pelo que eu acabei de demonstrar. E eu não acho isso. Eu tenho absoluta certeza e provo. Né? Não conheço a sua loja, você que está me assistindo agora, né? Mas faça isso aí na sua loja e comenta aqui embaixo. Hermelino, fiz na minha loja. Realmente eu tenho um plano aqui, não tenho crediário, mas eu tenho cartão de crédito e quando eu parcelo em 6 vezes, o ticket médio somente dessa modalidade é quantas vezes maior? Né? Faça isso e coloque aí. E aí, isso vai impactar numa série de outros resultados dentro da loja. E é importante entender isso tudo. Né? Então esse é o primeiro passo. Quem compra à vista compra pouco. Se eu quiser alavancar faturamento, eu trago para uma modalidade de prazo mais alongado para disponibilizar para o meu cliente, treino o meu colaborador, retiro as barreiras, retiro as limitações como juros ou valor mínimo de parcela. Tem muita gente que acha que se colocar valor mínimo de parcela vai estimular o cliente a gastar mais. E isso é tolice e eu também provo isso. A gente tem muita experiência dentro de loja quando a gente retira isso, né, ao ponto de loja, por exemplo, que trabalha em até 10 vezes. 10 vezes sem juros e sem valor mínimo de parcela. Né? Por exemplo, no cartão. Vamos passo a passo. Né? Vamos primeiro no cartão. E eu já vi dentro de loja, cliente pegar assim, uma peça de R$50 e falar, mas se eu quiser comprar isso aqui e parcelar em 10 vezes, pode? Pode. Né? O vendedor, não, pode sim, você pode levar. Então eu vou levar. Né? Desafiando a loja assim, para testar, para ver se realmente... Né?
E aí passava, não, eu vou passar aqui sim, aí eu vou dividir para você em 10 vezes, vai dar 10 de 5. Né? Sabe o que acontece? Esse cliente fala, então eu vou levar mais isso, mais isso, mais isso. Quantas vezes eu já vi isso? Né? E o lojista, muitos lojistas acham que, não, parcela mínima de R$80, parcela mínima de R$60, parcela mínima de R$100 ou algum. E aí o cliente compra 250, quer parcelar entre, não dá, porque a parcela mínima é R$100. Então sabe o que o cliente faz? Ele tira. Né? É comum você ver isso. Então deixa isso aqui, depois eu venho buscar, passa só isso aqui. Né? Percebe o que eu estou dizendo? Então, começa por aí, começa por aí. Quem compra à vista compra pouco, quem parcela compra muito mais. Agora vamos entender aqui o raciocínio fundamental, é o pulo do gato, para a gente ir depois para a finalização mais sofisticada que você vai entender. Se você entender isso aqui, você vai resolver o problema da sua loja com relação a crediário. Imagina que você tem, vamos lá, vamos entender o que é despesa fixa e variável, né? É aqui um pouquinho mais técnico, mas eu vou explicar de uma maneira que você entende. Você vai entender, com certeza. O que é despesa fixa? Despesa fixa, numa loja, é aquela despesa que não depende da venda. Tá? Então, eu vou simplificar aqui para facilitar o raciocínio. Então, vamos pegar aluguel, por exemplo. Você paga 10 mil de aluguel, vou fazer conta redonda também. Você paga 10 mil de aluguel e você tem um faturamento médio na sua loja de 100 mil reais. Beleza, então, quanto é o faturamento médio da loja? Em meses normais é em torno de 100 mil. Um mês pior é 80, 90, os meses melhores são 120, 130, enfim. Ou seja, uma média aí de 100 mil reais. Beleza. Quanto é que é o seu aluguel? Meu aluguel é 10 mil. Quanto que significa, quanto que representa o aluguel no seu faturamento, percentualmente falando? Bom, se ele é 10 mil e eu vendo 100 mil, em média ele é 10%. Né? Ele representa 10% do meu faturamento. Aí eu faço a pergunta, e se eu vender 200 mil? Quanto que é o aluguel? Não, o aluguel é 10 mil, ele continua 10 mil. Pois é, mas antes ele representava 10% do seu faturamento. Agora, ele representa quanto se você vender 200? Né? Fazendo conta redondinha aqui, só para facilitar o nosso raciocínio. Bom, se eu vendo 200, meu aluguel continua 10 mil, agora o meu aluguel representa 5%. 5%. Ou seja, as despesas fixas baixam percentualmente porque são fixas. Então, a representatividade delas vai caindo conforme você vai subindo o faturamento. Beleza? Concorda comigo? Entende isso claramente? Então, aqui está o segredo. Primeiro, e as variáveis? Despesa variável é percentual, é aquela despesa que acompanha o faturamento. Exemplo, taxa do cartão. A taxa do meu cartão, Emiliano, é 3%. Beleza. Então, se eu vender 1 milhão, quanto que é 3% de 1 milhão? Se eu vender 100, quanto que é 3%? Percebe? É sempre 3%. Ela vai acompanhar. Então, as porcentagens acompanham. Então, o que você tem que é porcentagem dentro da loja? A taxa do cartão, a comissão do vendedor, né? Embalagem, consumo de embalagem. Você só gasta embalagem quando vende. Ou seja, o que é despesa variável? É aquela despesa que você só tem quando vende. Não é? Se você não vende, não tem ela é decorrente da venda. Essas são as despesas variáveis. Então, mas o importante é a gente concentrar aqui nas fixas. Por quê? Porque elas vão caindo percentualmente em relação ao faturamento percentualmente. Não é? Ok, onde é que eu quero chegar? Acompanha comigo agora o final, o grande finale. Vamos imaginar, eu não vou aprofundar aqui, mas se você quiser, aqui mesmo no canal a gente tem demonstrativos, você tem os meus cursos, evidentemente, na minha plataforma EAD, né? Mas vamos lá, procure entender isso aqui. O instrumento para você saber o resultado, quanto que a sua loja está deixando de lucro, né? Ou seja, eu vou medir a lucratividade da minha loja. O que é a lucratividade? É o resultado do meu faturamento. Então, como é que eu faço isso? O instrumento que a gente utiliza é a DRE, né? A demonstração de resultados do exercício, ou o DRE, o demonstrativo, né? Tanto faz. Ok, então vamos lá. O que é um DRE? É o faturamento, né? Quanto que eu faturei no mês, menos o custo da mercadoria que eu vendi, né? Então, não é quanto eu comprei, é o custo da mercadoria que eu vendi, que foi vendida. Essa mercadoria que eu vendi custou quanto? Né? E aí, é isso que eu tenho que informar aqui. Por quê? Porque é o que quanto que eu paguei por quanto que eu vendi. Essa é o que eu estou buscando aqui entender. Essa diferença é a minha margem bruta, né? Meu lucro bruto, a diferença entre o custo e a venda. Comprei 50 por 50 e vendi por 100. Então minha margem bruta aqui, né, é 50%, ou meu markup de baixo para cima, né, é vezes 2.
eu estou cobrando 100%, enfim, né? Ok, mas continuando aqui. Eu tenho o meu faturamento, aí eu tiro o custo da mercadoria que eu vendi, tiro os impostos da venda. Né? O que é o imposto da venda? A absoluta maioria das lojas estão no Simples Nacional. Né? Então é um percentual, né? Se você não souber, liga para o seu contador, olha, quanto é que é o meu Simples aqui? Ah, o seu Simples é 8%, é 7%, é 10%, é mais ou menos por aí. Né? Ok, então vamos adotar aqui um percentual, 10%. Então você tira o faturamento, tira o custo da mercadoria, tira os impostos, aí você vai tirar as despesas fixas, as variáveis, né? As financeiras se tiver e resultado líquido. Vamos admitir que você está conseguindo 20% de lucro. Eu tirei aqui o custo da mercadoria, tirei as despesas todas, os impostos, sobrou 20%. Beleza, quanto é que você está vendendo? Eu estou vendendo em média aqui 100 mil por mês. Beleza, se você está tendo 20% de resultado, então você fatura 100 mil e está tendo 20 mil de lucro. Concorda comigo? É uma continha básica, né? Agora, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o seguinte, eu vou trocar, eu vou fazer uma permuta aqui, uma troca. O que eu estou querendo dizer assim? Eu quero faturar 200 mil. Para eu faturar 200 mil, eu tenho basicamente dois caminhos. Ou eu boto mais cliente dentro da minha loja para que eu consiga vender mais, ou eu vendo mais para quem já compra de mim. Concorda comigo? Ou seja, alavanco o meu ticket médio. O raciocínio, ele é básico, é isso, não é? Não tem mágica. Ou eu coloco mais gente dentro da minha loja, não é? E quando eu digo loja, virtual, física, não importa, não é? Ou seja, eu ponho mais gente para eu trabalhar, ou eu vendo mais para quem eu já vendo. Né? Basicamente, são essas duas, na verdade são três, taxa de conversão, ticket médio e tráfego. Mas vamos lá, para a gente facilitar aqui, não ficar muito complexo o raciocínio, para você entender o que eu estou dizendo. E aí, o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, sabendo que o ticket médio nos planos de pagamento mais alongados, especialmente no crediário, o ticket médio sobe. Quando você facilita a vida do cliente no crediário, ele tende, primeiro, a fidelizar na sua loja. Por que eu vou comprar lá se lá eu tenho que usar só o meu cartão e cheio de regras e restrições? Aqui nessa loja eu tenho um limite, eu vou lá, eu preservo o meu cartão, vou comprar ali porque eles confiam em mim, eles me atendem bem, tem boa mercadoria. Percebe o que eu estou dizendo? É uma diferença assim brutal de fidelização, né? Além de ter esse efeito colateral. Então o crediário também tem esse outro efeito. Mas, respondendo à pergunta, e aí eu vou trocar, eu vou vender, eu vou alavancar, vou ser mais agressivo no meu crediário, vou crescer, eu estou vendendo 100, esses outros 100 que eu vou crescer aqui, que eu vou aumentar no meu faturamento, vai ser 100% no crediário. Vou facilitar, eu vou ser mais agressivo na concessão, ou seja, resumindo, eu vou trabalhar com uma inadimplência de 10%. Estou falando inadimplência, tá? O que é inadimplência? É aquilo que eu não vou receber, não é atraso. O atraso é até bom, né? Porque os clientes atrasam e pagam um jurinho aí, é uma aplicação. Eu estou me referindo à inadimplência, a perda, né? Aquela parte que você não vai receber. Então, quando você fala uma inadimplência de 10%, é uma inadimplência significativa, é porque você foi bastante agressivo na concessão, não é verdade? Então, ok. Então, eu vou ter uma inadimplência de 10%, tá? Ou seja, 10% do que eu vender, não vou receber, vou tomar cano. Eu estou vendendo 100, vou vender mais 100, desses 100 a mais que eu vou vender aqui, que eu vou alavancar no crediário, eu vou receber só 90, 10 eu vou perder. Vai ser um custo operacional, vamos colocar assim. Beleza. Agora vamos fazer a conta. Vamos apurar o resultado. Bom, como que vai funcionar? Vou puxar minha DRE, na verdade, a DRE que é um instrumento para mostrar qual é o resultado que eu estou tendo. Aí eu vou pegar o faturamento e tal. Se todas as outras despesas permanecem iguais, o que mudou aqui? O que vai mudar é o faturamento, né? E a representatividade. Então, o meu aluguel era 10 mil e eu faturava 100. Agora o meu aluguel continua 10, ele não subiu, a conta de energia não subiu, a mensalidade do meu sistema não subiu, a mensalidade do meu contador não subiu, a mensalidade da internet não subiu, e assim por diante. Você tem a folha fixa não continua lá, e assim por diante. Então, as suas despesas fixas permanecem. Então, fazendo aquela continha do aluguel. Meu aluguel era 10 mil, eu vendia 100, então era 10%. Agora eu estou vendendo 200. Quanto é meu aluguel? Continua 10. Só que agora ele é 5%.
eu abri aqui um espaço de 5 pontos percentuais do meu faturamento. Armelino, mas acontece que você vendeu 200, mas 10 mil aqui eu não vou receber. Eu não vou receber, que seria os 90 aqui, né? Que você vai receber, e os 10 mil de inadimplência, desses 100 mil que você vendeu no crediário, que você não vai receber, porque foi muito agressivo. Beleza. Então, 10 mil que eu não vou receber de 200 mil, que é o meu faturamento, quanto é a minha inadimplência em relação ao faturamento? É 5%, concorda comigo? É 10 mil de 200. E o meu aluguel agora, quanto é? Ele é 5%, ele caiu, era 10%, agora como subiu o faturamento, ele caiu para 5% do faturamento. Então, se eu juntar o aluguel com essa inadimplência que eu coloquei para poder subir o meu faturamento, eu vou permanecer com o mesmo resultado. Não é? Eu continuo com 10% de aluguel, considerando que o aluguel agora está junto com ele, que é a inadimplência que eu coloquei, que eu somei com ele. Concorda comigo? Está acompanhando o raciocínio? E aí, o que vai acontecer? Se você tinha 20% de resultado quando faturava 20 mil, você continua tendo 20% de resultado faturando 200. Por quê? Porque o ganho de escala, de produtividade que você teve, você gastou com inadimplência, você usou como inadimplência para poder alavancar esse faturamento. Então, no fim, você trocou 6 por meia dúzia, não é? Ficou a mesma coisa, ou seja, se você tinha 20% de lucro, vai continuar tendo 20% de lucro, você não vai melhorar o percentual do lucro. O que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, você vendia 100 mil, com 20% você ganhava 20 mil de lucro. Agora você vende 200, 20% de 200 é 40 mil. Então, você mantendo o mesmo resultado percentual, ou seja, trocando o seu ganho de escala por inadimplência, você alavanca, ou seja, a sua despesa continua igual, mas o que você coloca no bolso é muito mais. E aí é que vem o segredo de você dimensionar, calibrar a inadimplência. Melino, como é que eu calibro a inadimplência? O que significa isso? Agora eu vou dar o pulo do gato final. Não é? Acesse esse endereço aqui e você vai trabalhar com o que tem de mais moderno hoje no mundo em termos de tecnologia. A gente chama de inteligência artificial. Não faz mais sentido você colocar uma pessoa ali, onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, me dá 2 referências, me traz aí os comprovantes. Não é isso, não é isso. É inteligência artificial pelo perfil de consumo. Não é quanto você ganha, se trouxe comprovante ou não trouxe. Não é isso que resolve. Se fosse assim, o mundo não tinha mais inadimplência, concorda comigo? É a inteligência artificial hoje que vai calibrar. O que é calibrar? Ela vai dizer assim, você vai dizer assim, bom, minha inadimplência ideal, fazendo as minhas contas aqui, é na faixa de 10%, 15%. Eu tenho um lojista que trabalha de 15% a 20%, alavancando o seu faturamento. Por quê? Porque melhora o markup, quem compra prazo não pede desconto, quem compra à vista quer preço, então você consegue melhorar o markup. E tem uma série de... Então, são essas contas que precisam ser feitas. Então, inadimplência de 5% é ideal? Depende, eu trabalho com muitas outras e potencializam o resultado. Entendeu? Então é isso. Acesse meucrediario.com.br, fala com o pessoal lá, fala que você viu aqui comigo e que você quer resolver, você quer implantar um crediário para melhorar os seus resultados, calibrando a sua inadimplência ideal. Beleza? Então é isso. Resolva isso de vez, comenta aqui embaixo o que você achou, não esquece de deixar o seu like. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.